Neste tutorial eu vou tratar de um elemento estrutural que não é muito comum ao pessoal que trabalha com cálculo estrutural de aço. Eu vou tratar de cargas a serem consideradas numa comporta de represa. Suponhamos uma represa onde nós temos 8 metros do topo dela até o piso. E a 4 metros do topo da água nós temos uma comporta que está projetada a 4 metros de altura por 3 na horizontal. Imaginamos então a parede vertical da represa, o espaço da comporta e o fundo. As dimensões básicas desta seção. Quatro metros a altura da parede vertical, 4 metros a projeção da comporta na vertical e 3 metros a projeção da comporta na horizontal. Essa comporta vamos considerar ela como sendo rotulada na base dessa parede vertical. Bem, então aqui nós temos água e o peso específico da água vamos considerar 1000 quilos por metro cúbico, ok? Bem, o nosso foco aqui é acharmos as cargas que vão atuar nessa comporta. Observem que a carga que vai ser gerada pela água é a pressão hidrostática que vai estar atuando ao longo deste portão. Se eu tenho um portão com projeção de 4 metros por 3, eu tenho então um comprimento real dele de 5 metros. A pressão hidrostática ela se dá no carregamento triangular, onde ela é definida pela água, no caso pelo peso específico da água, vezes a altura do ponto aonde queremos encontrar a pressão. Então nós vamos procurar a pressão no fundo e a 4 metros do topo. Observem que essa pressão ela se dá de acordo com esse gráfico. Então vamos chamar de pressão P1 a pressão a 4 metros do topo da água. E essa pressão P1 nós podemos defini-la como sendo o peso específico da água vezes a altura da coluna. P1 então vai ser 1000 kg força por metro cúbico vezes 4 metros. Isso nos resulta em 4.000 kg por metro quadrado. Observem, pessoal, que aqui eu tenho quilogramas força por metro cúbico e aqui 4. Então, olha só. Eu tenho quilogramas por metro cúbico vezes metro. Eu vou cortar e vou ter quilogramas por metro quadrado, ok? Compatibilizando unidades. No fundo, que eu vou chamar de pressão P2, eu vou ter então os mesmos 1000 kg força por metro cúbico vezes a altura, que agora então para nós é 8 metros. Isso vai nos resultar em 8.000
quilogramas por metro quadrado. Bem, se eu tenho 4.000 kg/força por metro quadrado neste ponto, no pé do muro, eu posso dizer que eu também vou ter os mesmos 4.000 kg/força por metro quadrado nessa posição do portão. E no outro lado, eu vou ter a mesma pressão P2. Observem que este carregamento referente à pressão hidrostática, ele é sempre perpendicular ao plano onde está sendo aplicado. Então, nós vamos ter nesta posição 8.000 kg/força por metro quadrado, e nessa outra posição eu vou ter 4.000 kg por metro quadrado. Estou falando de pressão hidrostática por enquanto. Mas além dessa pressão hidrostática, vai estar atuando sobre essa comporta o peso próprio da estrutura que vai compor essa comporta. E o peso próprio se dá, como já vimos em outros tutoriais, ao longo do comprimento e de cima para baixo, perpendicular à linha do horizonte. Então aqui eu vou chamar essa carga de peso próprio da estrutura. Se eu tenho um triângulo retângulo com 4 metros de altura e 3 de base, nós podemos dizer que esse ângulo pela tangente é 53,13 graus. Ok? Então este é o modelo que vamos considerar no nosso estudo. Eu vou puxar para fora a componente de peso próprio da estrutura. Essa componente eu vou compor da seguinte maneira: eu vou ter uma chapa de fundo, e para apoiar essa chapa eu vou ter um perfil metálico a cada 2 metros. Tem a chapa de fundo, e esse perfil então, perfil a cada 2 metros. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente guardar, porque nós estamos trabalhando aqui com quilogramas-força por metro quadrado e aqui por metro. Fazendo o pré-dimensionamento, levando em conta a flecha admissível para essa comporta e o peso próprio da chapa e do perfil, chegou-se que o carregamento total por metro linearizado, referente ao peso próprio, seria 160 kg/força por metro linear. Ou seja, esta carga então é a carga que vai corresponder ao peso próprio da estrutura. Puxando para fora essa componente, nós teremos isso aqui. Então nós temos aqui um ângulo 53,13 graus. O peso próprio se dá então na vertical, perpendicular à linha do horizonte. E esta carga nós definimos como sendo 160
kg/força por metro. Só que quando for analisar essa comporta, eu vou girar ela e vou trabalhar com ela na horizontal. Então eu tenho que decompor esta carga em duas componentes, uma perpendicular ao eixo dessa comporta e outra ao longo do eixo. Esta componente eu cheguei em 96 kg/força por metro linear. E a componente horizontal paralela ao fundo dessa comporta, eu cheguei em 128 kg/força por metro linear. Ok? Então aqui estou trabalhando com a decomposição. Eu vou substituir esses valores agora no lugar desses 160. Então nós vamos trabalhar com esses valores aqui. Eu vou identificar então aqui o fundo da comporta, tá? E aqui a chapa de fundo. Ok. Então vou puxar essa comporta agora para a horizontal para montarmos as composições de cargas que vão atuar sobre essa comporta. Observe que nós temos a cada 2 metros essa comporta. Então nós vamos ter o nosso estudo como sendo uma peça biapoiada com 5 metros de vão. E nós temos então duas componentes, a de peso próprio e a pressão hidrostática. Peso próprio e a pressão hidrostática. Agora aqui, pessoal, observem o seguinte: quais são as cargas linearizadas que vão compor esse modelo matemático? Para a pressão hidrostática, observe que nós temos 8.000 kg/força por metro quadrado. Só que nós temos esta viga a cada 2 metros. Então, obrigatoriamente, nós temos que linearizar esta carga aqui. Isto nos dá aqui esta carga, vamos chamar assim de carga Q1, vai ser 8.000 vezes 2. 2 é a largura de influência, que é a distância entre essas vigas principais. Essa aqui que nós estamos trabalhando, perfil. Isso resulta em 16.000 kg/força. Ok? No outro lado, nós temos, vamos chamar de carga Q2. Nós temos 4.000 kg/força vezes 2 metros. Isso vai resultar em 8.000 kg/força por metro linear. Então aqui nós temos que pressão hidrostática, pressão hidrostática. Agora nós temos que colocar a carga de peso próprio. E a carga de peso próprio nós temos duas componentes. Uma componente
vertical, que nós vimos que é 96 kg força por metro linear. Então aqui estamos falando de peso próprio. E uma componente horizontal de 128 kg força por metro. Então aqui a componente, vamos botar assim, QY e QX igual 128 kg força por metro linear horizontal. Então essas são as cargas que vão compor o carregamento para essa comporta. Fazendo um resumo desse carregamento, nós podemos considerar o seguinte. Então essa viga tem 5 metros. Então nós vamos ter o carregamento nessa extremidade de 8.000 mais 96. Então nós temos o carregamento Q2, vamos chamar assim, final, de 8.096 kg força por metro. E na outra extremidade, vamos chamar de carregamento 1 final, de 16.096 kg força por metro. Agora, o que mais temos que considerar? A carga horizontal. E esta carga horizontal 128 kg força por metro. De maneiras que esta viga ela estará submetida ao carregamento de flexo-compressão. Flexão devido à carga uniformemente variável e a compressão devido a esta carga horizontal. Obviamente, para vocês calcularem as reações, vocês têm que achar o baricentro desta figura trapezoidal, concentrar esta área trapezoidal neste ponto baricêntrico e então chegar lá nas reações. Tá ok, pessoal? Então essa é a dica a respeito de cargas a serem consideradas numa comporta. Observem bem qual é o encaminhamento. Primeiro se define o modelo matemático, a geometria. Em função da geometria, nós temos as posições do muro e do fundo. Em função das posições ou das alturas em relação ao topo, nós vamos ter uma determinada pressão hidrostática. Com essa pressão hidrostática, nós vamos levar em consideração a distância entre essas vigas principais que vão formar essa comporta. Então, com a pressão hidrostática, multiplicando pela área de influência, que é essa distância entre superfícies, nós temos as cargas linearizadas referente à pressão hidrostática. E como eu fiz um dimensionamento levando em conta a flecha admissível desta viga, só para vocês terem uma ideia, a flecha admissível que eu achei neste exemplo, se considerarmos a flecha, o vão dividido por 200,
eu achei uma inércia necessária de 19.054 centímetros quadrados. 19.054 centímetros quadrados. Isto para uma flecha admissível igual a 500 centímetros dividido por 200. Tá? Isso aqui mais a título de curiosidade. Então, em função dessa inércia, eu busquei um determinado dimensionamento do perfil. Bem, essa era a dica que eu tinha para vocês a respeito de solicitações e carregamentos numa comporta de uma represa, sendo essa comporta inclinada.